Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar da maior goleada da história dos pontos corridos. Flamengo 8, Vitória 0. É o tema do vídeo agora, já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, se inscrever, porque é o que a gente vai falar. Terminou agora há pouco, na noite dessa segunda-feira, Flamengo 8, Vitória 0, jogo disputado no Maracanã, na noite de segunda-feira, e essa vitória, esse 8-0, é a maior goleada da história dos pontos corridos. Até aqui, a maior goleada da história dos pontos corridos desde 2003 eram 3 7-0, o 7-0 do Goiás em cima do Juventude, o 7-0 do Cruzeiro em cima do Bahia, ambos em 2003, e um 7-0 do São Paulo sobre o Paysandu. E o Flamengo superou isso com um 8-0 de uma maneira imponente, um 8-0 que não foi só pelos 8 gols, mas pela beleza dos 8 gols marcados, e uma atuação fantástica do Flamengo, seja pelo resultado, pela imponência desse 8-0, seja pela beleza dos gols e pelo nível de futebol jogado pelo Flamengo. O Flamengo entrou em campo sabendo que o Palmeiras tinha vencido na rodada o Sport por 3-0, e com essa vitória do Palmeiras sobre o Sport no Allianz Parque, o Palmeiras igualou o número de jogos do Flamengo e, nesse caso, o Palmeiras ficou apenas 1 ponto atrás do Flamengo. E aí o Flamengo entrou em campo e desde o início foi avassalador. Contribuiu para isso também um Vitória que pareceu muito desconcentrado no começo do jogo. E não à toa o Flamengo, antes dos 3 minutos, o Flamengo já estava vencendo por 2-0. Um gol do Samuel Lino, que fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, e aos 2 minutos, e um gol do Pedro aos 3 minutos. Foi um Vitória armado ali pelo Fábio Carille, com um time que estava muito espaçado, que dava muito espaço para o Flamengo, e um time que errou demais defensivamente. E ao errar defensivamente, desde o primeiro lance do jogo, o Flamengo poderia ter aberto o placar antes de 1 minuto, numa saída de bola errada, depois outras 2 saídas de bola erradas do Vitória, que para isso contribuíram também uma marcação alta, uma pressão alta do Flamengo. E aí o jogo com 3 minutos na prática já tinha acabado. O Flamengo abriu 1-0, gol do Samuel Lino, recebendo do Arrascaeta pela esquerda, batendo e fazendo 1-0 aos 2. E logo depois, num passe errado do zagueiro do Vitória dentro da área, um passe muito arriscado, né, da área para a intermediária, o Saul avançou, deu um bote, fez o corte já dando o passe muito bem colocado para o Arrascaeta. O Arrascaeta acionou o Pedro na área, ele entrou pelo meio da área e trocou de perna e fez 2-0 por cobertura. Esse placar logo no começo foi a senha para uma atuação fantástica do Flamengo, uma atuação de imponência dos 3 jogadores de meio campo, Saul, Jorginho e Arrascaeta, com uma partida histórica do Samuel Lino, que no total fez 2 gols e deu 3 assistências no jogo. Sozinho, o Samuel Lino participou diretamente de 5 gols, 2 gols e 3 assistências. Uma dessas assistências achou o Arrascaeta vindo de frente na área para dar uma pancada no canto, fazer 3-0 aos 34 minutos, e aí o Flamengo deu aquela administrada na reta final do primeiro tempo, mas isso durou pouco, porque no segundo tempo o Flamengo empilhou gols. Um gol aos 2 minutos do segundo tempo, num outro passe do Samuel Lino para o Pedro fazer um gol muito bem feito, porque o Samuel Lino recebe na esquerda, quando o Vinha puxa a marcação, fica o visual para ele aberto, ele acha o Pedro dentro da área, o Pedro ajeita o corpo para bater na cruzada e bate no canto, no contrapé do goleiro, aos 2 do segundo tempo. Aos 5 do segundo tempo, é um cruzamento do Varela pela direita, depois de uma jogada coletiva, tudo toque de primeira, Jorginho de primeira,
Plata tocando de primeira até a bola chegar no Varela para cruzar, e o Samuel Lino na segunda trave ganhando de cabeça para fazer o 5-0. Não perca as contas, isso aos 5 do segundo tempo. Aos 9 do segundo tempo, depois de uma jogada do Lino pela esquerda, o Pedro dá uma ajeitadinha, faz uma parede para o Luiz Araújo chegar batendo e fazer 6-0. O Luiz Araújo que tinha entrado no lugar do Plata no intervalo. E esse foi aos 9 do segundo tempo. E aos 14 do segundo tempo, um gol maravilhoso do Pedro, depois de uma outra jogada, de uma outra assistência do Samuel Lino, que foi acionado para correr pelo lado esquerdo. Ele encontra o Pedro na área, o Pedro vê 2 jogadores do Vitória fechando em cima dele, ele dá um elástico maravilhoso no Lucas Halter, se eu não estou enganado, sai na cara do goleiro Lucas Arcanjo e dá uma cavadinha ali por cima para fazer 7-0. Então, no segundo tempo, do intervalo até os 14 minutos do segundo tempo, o Flamengo fez 4 gols. E tudo gol muito bonito. Tudo gol de construção, de um jogador próximo do outro, de um jogador tocando e recebendo na frente. Então foi uma atuação fantástica do Flamengo. Aí depois do 7-0, o Flamengo deu aquela administrada. O Felipe Luiz rodou o elenco, tirou a Arrascaeta, tirou o Samuel Lino para as entradas do Carrascal e do Bruno Henrique. Depois, aos 25 do segundo tempo, ele tirou o Saul, que, né, ainda está procurando o melhor ritmo físico dele, botou o De La Cruz e, faltando 12 minutos para terminar, o árbitro ainda foi ao VAR, depois de uma cabeçada do Luiz Araújo, que o Ramon acabou esticando o braço e cometendo um pênalti. O Bruno Henrique bateu o rasteiro para fazer 8-0. Maior goleada, como eu disse, da história dos pontos corridos, e uma goleada que turbina ainda mais os números do Flamengo. O Flamengo até aqui, nesse campeonato, o Flamengo tem simplesmente 35 gols de saldo. Você pega a classificação, o Flamengo lidera com 46 pontos, 20 jogos disputados. O Palmeiras tem 42, mas 19 jogos, então o Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, 42 pontos. Então a diferença na pontuação, 4 pontos a favor do Flamengo, com o Palmeiras tendo um jogo a menos. Agora, nos gols marcados e nos gols sofridos, o Flamengo tem 35 gols de saldo. É impressionante. O segundo melhor ataque do campeonato é o do Cruzeiro, que tem 34 gols marcados. O Flamengo tem de saldo mais do que o Cruzeiro tem de gols marcados. O Flamengo fez 44 gols, melhor ataque do campeonato, sofreu apenas 9, melhor defesa do campeonato. Tem duas coisas que eu queria destacar. A primeira, o Flamengo abriu 7-0 faltando meia hora para terminar, mas o Flamengo não fez uma gracinha no jogo. Não passou o pé em cima da bola, não tentou fazer embaixadinha, não tentou dar caneta para trás, não tentou dar balãozinho, não fez nada, né? E que muitas vezes numa goleada isso pode ser encarado como falta de respeito. Imagino que o Felipe Luiz tenha participação nisso. O Flamengo continuou procurando o gol, continuou procurando tentar o gol. O Luiz Araújo, já depois do 7-0, mandou uma bomba no travessão, a bola explodiu no travessão e depois o Pedro ainda teve a chance no rebote. Então, assim, o Flamengo não fez nenhuma gracinha. Ao mesmo tempo, se elogiar também que o Vitória não deu um pontapé. O Vitória estava tomando uma paulada, vendo que o Flamengo não estava de gracinha, não deu um pontapé, não tentou uma falta violenta, jogou o jogo e perdeu. O outro ponto, fica muito marcado que essa formação é uma formação muito próxima da ideal do que o Felipe Luiz quer, né? Com Saul do lado do Jorginho, perde um pouco em pegada, talvez, né? Perde um pouco em velocidade, que nenhum dos dois tem como marca registrada a velocidade, mas ganha muito na capacidade de reter a bola, na capacidade de circular a bola.
e com Plata e Varela pelo lado direito, né? O Emerson Royal estava no banco, o Varela jogou pelo lado direito e o Plata jogou aberto pelo lado direito na ponta. Então começa a parecer que esse é o time que o Felipe Luiz vai trabalhar e vai tentar fazer, né? Com Rossi, Varela e Alexandro nas laterais, Léo Ortiz e Léo Pereira no meio da zaga, na frente da zaga, né? No meio campo, Jorginho e Saul, Plata aberto na direita, Samuel Lino aberto na esquerda e o Arrascaeta revezando. Ora ele é um segundo atacante, ora ele é um articulador, um 10. E na frente o Pedro. Parece que esse é o time que o Felipe Luiz vai trabalhar. A noite só não foi 100% perfeita porque o Alexandro saiu no primeiro tempo ainda sentindo a panturrilha, dores na panturrilha. O Flamengo falou que o Alexandro estava sentindo dores, saiu aos 24 minutos do primeiro tempo, saiu sentindo dores na panturrilha. O Alexandro que tem tido problemas físicos, o Alexandro que vira e mexe, se eu não me engano, é a terceira ou quarta lesão muscular, que partindo do princípio que é uma lesão, né? Pode ser que ele tenha sentido uma dor e tenha saído e não vire uma lesão. Mas se for uma lesão, seria a terceira ou a quarta lesão muscular dele. O Vinha entrou jogando bem. O Flamengo na lateral esquerda está muito bem servido. É isso, 8-0, maior goleada da história dos pontos corridos. O Flamengo fazendo uma atuação de gala, uma atuação que vai ser lembrada durante muito tempo e uma atuação que alguns torcedores mais exigentes, né? Alguns torcedores que talvez estivessem até cobrando mais do que de fato deveriam, estavam esperando. E olha que o Flamengo já deu goleada de 5 nesse campeonato, já deu goleada de 4, 5 e 6. Ganhou do Corinthians de 4, ganhou do ganhou do Fortaleza de 5 e ganhou do Juventude de 6. E agora ganhou do Vitória de 8. E aí, o que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. Faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT para engajar, para interagir. Curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, seguir, dar o ok, dar o joinha, porque a gente precisa aqui do seu engajamento. A qualquer momento a gente volta. Tchau!